Pastor, deixa Deus te usar, e eu sei que Amém. através do Senhor vidas serão edificadas e restauradas, porque o que o Senhor fez na vida do Senhor não foi para o Senhor, foi para salvar vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje nós estaremos dando continuidade nesse trabalho que o pastor Evaldo está fazendo, tomou à frente essas lives toda terça-feira, isso em função da pandemia, e está se tornando uma coisa muito agradável. E ele teve essa intuição de nos convidar para dar o testemunho. A gente dá o testemunho às vezes na igreja. Eu faço questão de dar o testemunho porque um testemunho, ele é para edificação, para glorificar o nome do Senhor e edificar aqueles que precisam, né? Então, principalmente aqueles que sofrem o mesmo tipo de problema que eu sofri. O meu foi alcoolismo, mas existem diversas maneiras de a pessoa ser aprisionada pelo inimigo e às vezes não sabe que tem uma saída, né? O louvor disse, existe uma saída, né? Quando nós nos dispomos a dar testemunho, não é para me enaltecer, não é nada para mim, porque para mim o Senhor já fez até demais. Eu costumo dizer que eu estou no lucro, estou na hora extra. Mas quando a gente conhece a palavra, a partir do momento que a gente vai conhecendo a palavra, a gente tem que ver da importância disso. O livro de Lucas, no capítulo 8, dos versículos 38 e 39, dizem assim: o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Testemunha para isso, irmãos, para edificar o nome do Senhor e para que aquele que ouve, que toma ciência, saiba que existe uma saída, né? Existe ainda um escape, um descanso para tantas pessoas que às vezes não sabem disso, vivem aprisionados, seja pelo alcoolismo, seja pelas drogas, seja por uma adoração qualquer a outra coisa que não seja o nosso Deus, né? Então, fiz um pequeno rascunho aqui do que eu vou falar hoje, porque se eu for falar tudo mesmo, eu disse para o pastor Evaldo, nós vamos varar a noite e a madrugada aqui e nós não vamos terminar, né? Porque eu aprontei muito, né? Aprontei muita coisa, coisas que não dá para falar tudo assim, né? De uma vez. Eu vou começar falando do que leva às vezes a pessoa a se entregar a determinados hábitos e que depois se tornam uma escravidão. Eu tive uma infância muito boa. Eu nasci de uma família humilde, nunca fomos ricos, mas também nunca passamos fome. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam e eu até os 8, 9, 10 anos fui mais criado na casa dos meus avós maternos do que propriamente em minha casa. E muito bem criado, né? Meu avô era um português de linha dura, minha avó uma mineira criada. Já tinha perdido um pouco a paciência, né? Mas sempre fazia o melhor para mim. E quando a gente começa de uma família como a minha, tanto de parte de mãe como parte de pai, a maioria dos homens gostavam de bebida. A maioria deles gostavam de álcool. E a coisa começa mais ou menos assim. Faz-se uma festa, sobe ali uma caipirinha com aquele pouquinho de açúcar no fundo, tão gostoso, né? Aí chega sempre um abençoado, fala assim, toma um golinho, né? A matar a lombriga. E é doce, criança gosta de doce, né?
O outro já queria me dar cerveja, eu não gostava, que a cerveja era amarga. Não gostava quando era pequeno, né? E assim foi indo a coisa. Não vou culpar ninguém não, a coisa aconteceu porque tinha que acontecer, mas isso é para todos saberem, todos vocês que têm crianças pequenas em casa, que gostam, né, de bebida, ou tomar seu vinho, tomar sua caipirinha, tenham cuidado, porque a coisa começa aí. A primeira vez que eu tomei um gole, porque eu quis tomar, porque eu me lembro que eu quis tomar, foi numa pescaria. Meu avô era pescador, a gente gostava de pescar aqui no Alto da Serra, em Santo Amaro, no Bororé. E eu tinha um tio que jogava futebol. E de vez em quando jogava profissionalmente. E às vezes ele vinha passar alguns dias em casa. E esse dia ele tinha comprado um carro, primeiro carro, ele mais uns amigos e meu avô, e fomos lá pescar. E eles levaram 1 litro de esse vermute martini doce. Não me esqueço. Naquele tempo não tinha isopor, o pessoal amarrava uma cordinha assim, jogava dentro d'água, que era para ficar fresquinho, né? Aí o pessoal, todo mundo tomou e me deram um golinho. Não, toma um golinho. Eu gostei do negócio, muito gostoso. E é gostoso. Muito bem. Uma boa hora eu estou olhando, um foi pescar para lá, outro para cá, e fiquei sozinho eu ali naquele lugar. E eu olhava para a garrafinha lá dentro d'água, falei, agora deve estar bem fresquinha. E aquilo foi, eu acabei puxando a cordinha, tomei um gole no bico e até dei aquela mamada, né? Porque era bom o negócio. Essa foi a primeira vez que eu me lembro que eu bebi porque eu quis beber. Mas isso é coisa, vamos falar, coisa de criança, né? Mas o tempo foi passando, eu sempre trabalhei, comecei a trabalhar cedo, com 11 anos eu já trabalhava numa farmácia, num tio meu, estudava à noite, depois comecei a trabalhar num banco, aí a coisa começou a ficar pior, porque eu trabalhava de dia e estudava à noite, eu ia direto, às vezes nem para casa eu ia. E no ginásio você começa a conhecer pessoas que se acham mais espertas e começa a se jogar um futebol, começa a ter umas amizades mais diferentes, no trabalho também. E a hora que eu vi, com 16 anos, eu tomei o meu primeiro porre. Tomei um porre daquele de perder a carteira, perder tudo, passar mal, não sei como é que eu cheguei em casa. Isso com 16 anos de idade. E isso foi indo até... Fui trabalhando, fui progredindo, isso nada me impediu de trabalhar, mas o nível, né, de bebida sempre aumentando. Já aquele martinizinho já não me satisfazia mais. Aí você começa a tomar um conhaque, um whisky, uma vodka. E de uma hora para outra eu vi que eu já estava um pouco mais do que eu deveria estar. Mas ainda dominava, tranquilo. Em 80 eu me casei. Conheci essa abençoada dessa pastora que está aqui comigo hoje, minha companheira, minha ajudadora. Nós nos casamos e sempre no mesmo ritmo. Eu, como quem trabalha, a vida favorece, né? Nós nunca também tivemos muito dinheiro, mas tínhamos uma vida razoável. Em 83, 84, nós já tínhamos um apartamento, tinha comprado um apartamento. Isso para uma pessoa que não tinha formação, presbítero, não tinha formação nenhuma. Mas a gente trabalhava, ela também trabalhava. Depois nasceu meu filho Douglas. Só que a nossa vida em casa, a partir do momento, já não era mais um casamento. Eu não tinha vida social. Nunca fui social em casa, eu era um insociável. Não gostava de ir em festa, não gostava de ir em visita, não gostava disso. Agora, se falasse, vamos num bar ou vamos num restaurante à noite, aí sim, aí não precisava chamar 2 vezes.
não tinha mais horários, chegava a hora que queria, às vezes até varava a noite, e tinha dinheiro. Dinheiro tinha. A gente viajava muito, tivemos carro do ano, primeiro Monza que saiu, aquele Monza 2.0, eu comprei à vista aquele carro. Mas trabalhava, mas a vida que a gente tinha não era uma vida boa, não conhecia o que era uma vida de casado plenamente, a vida que a gente conhece hoje, a vida que você conhece depois que você começa a enxergar a coisa pelo lado de Jesus, né? Aí veio o inevitável, veio a separação. A separação, eu fui morar sozinho na Praia Grande, veja você, ainda tinha um pouco de dinheiro. Solteiro, né? Agora estou solteiro, estou livre, estou bonito. A família tinha um apartamento lá na Praia Grande. Mas aí a coisa foi piorando. Eu chegava em casa no primeiro mês, no segundo mês ainda foi bem, mas depois degringolou de uma maneira e não adianta querer pôr desculpa, falar que é por causa de casamento desfeito, falta de família, não é porque a pessoa já está dominada por aquilo. Não se dá o braço a torcer, mas o corpo, ele já sente falta, ele está na dependência química daquilo. Porque o alcoolismo é uma doença, ele é uma droga, o álcool é uma droga, só que é uma droga legal. As outras são ilegais, mas o álcool é legal. Tem facilidade, se tem dinheiro, tem. Se não tem dinheiro, também tem. É só encostar num boteco que sempre tem um abençoado que vai te chamar para tomar uma. Como eu chamei muitas vezes, muita gente também, né? Bom, e quando isso acontece, eu era sócio já de uma empresa. Os sócios cobram. Você não vai trabalhar um dia, não vai outro, não vai uma semana, não vai 10 dias. Quando Ayrton Senna morreu, eu fiquei 15 dias sem trabalhar. Eram 2 fogos por dia. E na praia. Tiveram que me buscar lá. De luto por ele. Uai. Tiveram que me buscar. Desculpa. Muito bem. Eu saí da praia, porque também não conseguia mais ficar lá, tinha que ir todo dia. Fui morar com uma tia minha tia Tereza, me acolheu na casa dela, lá na Avenida São João. E por um pouco de tempo até que estava bom. Mas ali, onde ela morava, embaixo tinha um bar. Ela morava num prédio, mas embaixo era um bar. Virou sócio. Então tudo favorecia. Vontade de parar de beber não tinha, porque eu já estava dominado. E as pessoas vão te olhando já de uma maneira diferente. Você começa a ser indesejável. Não porque as pessoas não gostem de você, porque você não se comporta mais como tem que se comportar. Começa a dar vexame, começa a falar palavrão, falar... Aquele tal negócio, já vem o chato, já vem o indesejável, já vem, né? E o que que deu? Tive que ir morar com a minha mãe. Ninguém me suportava mais, mas mãe sempre a suporta. E foi com muito pesar ainda que eu fui para o interior de São Paulo, fui para a cidade de Leme, fui morar em Leme. Eu era católico, mas por imposição da família, né? Já disse aqui que o meu avô era português e tem as tradições católicas, minha avó era fervorosa. Então fui batizado na igreja católica só que eu só ia em igreja quando tinha casamento ou batizado, porque e se tivesse festa, senão não ia. Também não ia. E missa de 7º dia também. Mas esse 7º dia já é chato, né? Mas sempre sai umas piadinhas, sai um negocinho, né? Uma ida ali no boteco da esquina. Eu ia também. Velório era uma beleza. E a coisa foi nessa toada. Fui morar em Leme. Leme fica a 200 quilômetros de São Paulo, para quem não sabe. Fica depois de Araras e antes de Pirassununga, a Anhanguera.
Se aqui em São Paulo eu já não tinha emprego, para uma pessoa como eu, que não tenho, né, faculdade, na época não tinha nem o segundo grau completo, porque numa determinada época eu parei de estudar, não estudei mais, não queria mais, porque não dava para ir à noite para a escola. Eu tinha outras coisas para fazer, né? Tinha os amigos do bar, as batucadas, o samba, né? Tinha o Corinthians, eu não deixava de ir de jeito nenhum. Mas falar de Deus para mim, falar de crente então para mim era uma abominação. Se eu estava na minha casa lá em Leme e via passar aquele casalzinho, aquela dupla, com aquela pastinha, eu já falava, aqui é todo mundo ateu, hein? Pode vazar. Não vem com esse negócio de pedir dinheiro, não. Dízimo é dar dinheiro para pastor. Eu acho que é por isso que até hoje eu sempre sou chamado para ministrar o dízimo e oferta agora na igreja, né? Mas a coisa estava indo dessa toada. Lá você não tinha emprego, e no interior o emprego é privilégio e se passa de pai para filho quando é possível. E lá uma região onde tinha muita cana de açúcar, laranja, algodão. Eu nunca fui de mexer com essas coisas. Mas mesmo assim consegui arrumar um emprego numa editora para fazer a revisão do texto. Imagine, um cara que bebia o dia inteiro tinha que ler, porque na época tinha que ler, não tinha corretor. Você tinha que ler a parte da ortografia e como era uma editora só de livros jurídicos, livros de direito, você tinha que consultar as leis que os autores colocavam para ver se não mudou. Então era a correção ortográfica e da legislação. E como é que eu já chegava lá, às vezes, já embriagado? Como é que eu fazia isso? Às vezes até dormia em cima do livro que eu estava corrigindo, né? Mas mulher não faltava. Então, o cara veio de São Paulo, tinha um carro que era do meu pai, que eu tinha dado para o meu pai. Dinheiro também não tinha, mas sempre o japonês arrumava lá, o dono da editora, sempre dava uns vales, né? Não pagava ninguém, mas dava vale. Então, sempre se virava. Depois comprei uma banca de jornal, com a ajuda de uma tia minha tia Vera. Comprei uma banca de jornal. Falei, bom, pelo menos do jogo de bicho dá para virar. Mas eu deixava mais os pés de cana, amigo meu, tomando conta da banca, para mim ir para o bar, do que eu mesmo ficava. Alguns primos... Isso, o senhor já não estava mais com a pastora Juanita? Não, estava separado, estava morando com a minha mãe. Alguns primos, quando souberam do meu estado, né, porque quem me via, eu sempre fui uma pessoa que desde os meus 18 anos, sempre pesei entre 102 e 104 quilos. Sempre foi assim. Só que não era de barriga, eu era forte, eu tinha pernas bem grossas, braços, jogava futebol. Não é que nem hoje, né, que tem esse calo, né? Mas os meus primos foram lá um dia, me chamaram para tirar uma foto, porque me viram com 65 quilos, falaram, morreu. Vamos tirar uma foto para guardar, porque nós não vamos mais ver o Zé Carlos. E até hoje, quando nós nos encontramos em alguma festa da família, a gente lembra desse fato. Mas era assim mesmo, tão ruim estava a coisa. Quando chegou na época mais ou menos de 96, até 96 e 2004 foi a pior época minha. Eu costumo dizer que eu vivia que nem cobra de farmácia. Né? Enrolada dentro do álcool assim, dentro da garrafa, porque não saía dali. Foi horrível, foi uma situação que eu acordava pensando em beber. Quando dava umas 11 horas eu voltava para casa para dormir.
Isso, já tinha vomitado umas 5 vezes, não comia nada, dormia, acordava todo suado, com aquele suor amarelo de tanta toxina que saía, e já voltava a arrumar um dinheiro para tomar mais um fogo. E ali a pinga era barata, só que era daquelas pingas mais ordinárias. E quando eu ainda tinha um pouco de dinheiro, eu tomava um uísque, né? Gostava de tomar uma bebida mais sofisticada, mas quando você não tem mais dinheiro, você quer o efeito, você não quer o gosto. Como toda droga, né? E eu mesmo, às vezes eu ia dormir, eu ficava pensando, eu vou fazer uma promessa para mim parar de beber. Mas lá dentro, eu falava, mas eu estou querendo enganar quem? Eu sei que amanhã eu já vou levantar e a primeira coisa que eu vou fazer é procurar o bar. E assim foi até 2004. Em 2004 minha mãe viu que meu pai tinha falecido já em 98. Ficou só eu e minha mãe. E minha mãe viu que se eu ficasse mais ali, naquele lugar, eu não ia durar muito tempo. Eu estava com 48 anos. E ela falou, vamos para a praia, vamos sair daqui um pouco. E fomos lá para a Praia Grande. E chegando lá, a mesma coisa, fazia a mesma coisa, acordava cedo para ir para o bar. Minha mãe falou, você precisa de procurar uma ajuda, procurar uma igreja. Eu falei, que igreja? Porque quando eu tinha dinheiro, eu falava que Deus era isso aqui, eu batia no bolso, falava aqui, Deus aqui, ó. Deus está aqui. Né? Quase que como uma blasfêmia, né? Mas para tudo tem um jeito. E nessa época eu falei para minha mãe, a senhora se prepara que eu não vou fazer 49 anos, a senhora vai me enterrar antes. Porque por mais que a pessoa beba, fica até às vezes inconsciente, lá no fundo a pessoa não perde aquele pouquinho de inteligência que tem. E eu sabia tudo o que acontecia comigo, as dores que eu sentia por dentro, porque eu não comia. O que eu comia, jogava para fora. Eu sabia que não tenho, mas são os músculos ou alguma doença que eu já tenho, do fígado, alguma coisa que já está se degenerando, eu vou morrer. E não conseguia parar. Mas Deus sabe os propósitos que Ele tem na nossa vida e Ele dá as chances. Só que nós temos o livre-arbítrio. Quando chegou em março de 2004, nessa época que eu falei para minha mãe que eu não ia durar muito mais tempo, meu filho o Douglas foi passar uns dias lá na Praia Grande com alguns amigos. E ele me viu naquela situação, ele me deixou segurando uma carteira, não sei de quem lá, eu perdi a carteira. Deixei lá num lugar lá e fui tomar um banho de mar, sentei lá, né, nem em pé, se a onda batesse me derrubava. E ele viu a situação. E ele falou, pai, você precisa de ajuda. Eu falei, preciso. Admiti que precisava. Ele falou, então nós vamos te ajudar. Eu vou arrumar um jeito de te internar. Eu pensei bem, falei, tá bom. Aí ele veio, falou com a mãe dele. A mãe dele trabalhava no Cartão Cristão, ali na Vila Guarani, onde a pastora Sônia também trabalhava, ainda não era pastora, nem ela. E ali o dono, o Dr. Paulo, hoje o Dr. Paulo, ele congregava numa igreja lá em São Caetano, chamada Igreja Batista Shalom. E essa igreja tem uma obra, eu não sei ainda se existe, mas parece que não existe mais no lugar onde era. Eles mantinham uma casa de recuperação lá na estrada Guarulhos, Mairiporã, Santa Isabel, né?
lá em cima no morro da Cantareira, lá onde morreram lá os Mamonas Assassinas, lá naquelas montanhas lá. Um lugar muito ermo, muito distante, uma coisa... E ele falou, a Anitta e o Douglas falaram com ele falou, não, vamos levar ele lá. Só que assim que eles souberam, eles me ligaram. Lá eu estava na praia, eu falei, não vou não, estou bem, vamos esperar mais uns 15 dias, né? Aí a minha ex-mulher, né? Ex-mulher, pegou o telefone, que disse que o Douglas estava chorando, porque eu não queria mais ir. Me deu um esculacho bem dado. Falei, tá bom, eu vou. Não precisa falar mais nada não. Tá, então eu vou aí te buscar. Aí prepararam para me pegar. Isso chegou no dia 18 de abril de 2004. Nós foram lá, me trouxeram. Um dia antes ele tinha casado. Eu Dia 17. fiquei na casa dela ali. Ainda saí no outro dia, fui beber para tudo quanto é bar dessa Vila Formosa, fui até na Vila Diva a pé, bebi todas. E eu pensando comigo, bom, eu vou lá, vou ficar lá um mês, vou engordar um pouquinho, né? Vou fazer todo mundo ficar contente. E depois vem embora, vou viver a vida de novo, né? Arrumar alguma coisa para fazer. Só que nessa altura eu estava sem quase nenhum dente na boca. Minhas pernas estavam tudo descascando, parecia que saía escama da perna. O rosto, de vez em quando eu publico até uma foto no Facebook, quando faz aniversário assim da minha libertação, eu ponho essa foto para ninguém, para todo mundo ver e para mim não esquecer como eu era, como eu estava. Parecia um cadáver ambulante, né? Mas falei, mas vamos lá. Aí nós saímos daqui no dia 22 de abril. Até um carro emprestado, né? Um carro que alguém emprestou, arrumaram um cheque para pôr gasolina, porque também não tinha. E o inimigo querendo que eu não fosse, né? Mas eu não entendia nada disso na época. Mas o Senhor já tinha preparado um plano de libertação para mim. Cheguei lá à noitinha, ainda no caminho, obriguei ela a parar. Falei, não, para aí, eu estou indo para o cadeião, eu tenho direito a um último pedido. Meu Deus. Uma dose. Aí parou lá no lugar, eu pedi uma cerveja e olhei assim, eu vi uma pitu. A pitu é meio adocicada, falei, enche aí pra mim, põe um copo aí. O cara falou, até na risquinha, falei, não, até onde faz a bolha em cima. Tomei aquele copo de pinga em 2 goladas. Ali foi o último. Para honra e glória do Senhor Jesus, aquela foi a última vez. Cheguei lá na casa de recuperação. Bom, essa altura eu já não sabia mais quase de onde eu estava, né? Mas cheguei, me levaram lá para um lugar lá que não era o dormitório do pessoal que estava recuperando, era a casa do pastor, onde o pastor ficava, só que ele não estava lá. Falou, essa noite você vai dormir aqui, porque o pastor só vai vir daqui a 15 dias. E amanhã você vai para o dormitório. Eu falei, tá bom. E eu acordei de madrugada com a sede. E eu sabia que eu estava lá, mas não sabia me orientar dentro da casa. Falei, onde é que eu vou achar essa água? E eu preciso ir no banheiro. E tudo escuro, porque ali é uma escuridão, ali é um breu, chega a um determinado horário, apagam a luz, não tem mais nem vela, nem nada. É um mato. Achei a cozinha, peguei uma água, acho que eu tomei uma garrafa de 2 litros. Assim, e para ir no banheiro, eu não achava. Meu Deus. Conto? Outra hora eu conto o que eu fiz. Muito bem. Chegou, comecei a frequentar
de manhã tinha um período de oração de 1 hora e na noite também. Lá eles chamavam de período de oração. Um obreiro que tomava conta pegava um texto da Bíblia e pregava sobre aquilo, a gente orava, começou a ensinar todo mundo a orar. E tinha que ajoelhar para orar. E quem falou que eu ia conseguir ficar em pé de novo se eu ajoelhasse? Tão fraco eu estava, tão debilitado eu estava, pastor. Mas fui, me ajoelhei, depois falei, agora alguém vai ter que me ajudar a levantar. Mas não precisou. Me apoiei nas 2 cadeiras, a mão do Senhor me levantou. Vamos lá. E eu não sou sabendo de nada, não tinha Bíblia. Falaram, você tem que ter uma Bíblia. Aí, não sei quem, falei para alguém, avisa lá, né, para o pessoal trazer uma Bíblia quando vier aqui. Em 2 semanas eu ganhei 7 Bíblias. 7 Bíblias. Na direção de Deus. Até uma Bíblia de estudo, Thompson, que a minha prima, a pastora Érica, mandou para mim. Falei, mas para que tanto, gente? Eu acho que ficaram pensando, né? Se a gente não mandar, é capaz dele vir embora para falar que não tem Bíblia. 7 Bíblias. Buscar a Bíblia. Minha prima Denise me mandou uma que eu guardo com muito carinho até hoje. Bom, vamos lá. Estou ouvindo aquilo, não tinha o que fazer o dia inteiro. A tarefa de uma ou era lavar o banheiro, outra era uma louça, outro varrer um chão. Era terapia. E eu ouvindo aquilo, na primeira semana até meio revoltado, falei, não quero receber visita de ninguém. E não foi ninguém mesmo, só na outra semana que foram. Nisso chegou o pastor Damião Neri, grande homem de Deus. Ele me viu, pois não, me apresentei, né? Eu sou o pastor Damião e tal. Ele falou assim, irmão, você já aceitou Jesus? Eu falei, não. Eu sou católico. Ele falou, não, você vai aceitar Jesus. Eu falei, tá bom. Não sabia nem o que estava falando. Aí ele falou lá, né? Não, repita comigo. Tá, fiz. Você está salvo. Amém. Isso foi dia 24 de abril. E eu chamei isso de conversão forçada. Depois, né? Falei, não, o cara me obrigou. Mas estou lá. Comecei a ler a Bíblia, porque não tinha outra coisa para fazer. E comecei a me interessar. E comecei a ouvir o que se dizia ali, prestar atenção. Porque quando você está sóbrio é outra coisa, né? Quando chegou no dia, um pouquinho depois, foi um pessoal eles iam uma vez por mês lá, num domingo. Eles levavam instrumentos, passavam um dia lá com a gente, uns jovens. E eu vi uma pregação de uma menina, devia ter uns 20 anos, Patrícia era o nome dela. E ela falando do amor de Jesus e leu aquela parte que está lá no segunda epístola aos Coríntios 5,17, né? Eis que faço nova todas as coisas velhas já se passaram. E eu perguntei, mas o que é isso aí? O que ele quer dizer? Aí ela me explicou. Falei, é mesmo? Quer dizer que tudo que eu já fiz lá vai ficar para trás? Eu vou ser uma pessoa nova? Você já é uma pessoa nova. Falei, não, eu não sou não. Sou não. Porque você não aceitou Jesus? Falei, eu aceitei, mas não sabia disso aqui. Eu não sabia que tinha uma chance. Bom, passou mais um tempo, eu ouvindo a palavra. No dia 29 de maio, o pastor Damião voltou lá. Falei, pastor, faça favor, vamos no seu escritório lá, preciso conversar com o senhor em particular. O que foi, irmão? Está querendo ir embora? Falei, não quero não. Hoje, 29 de maio, já era para mim estar indo embora. Mas eu não vou mais. Porque o propósito da casa era para você ficar 9 meses.
que é um tempo simbólico de uma geração, de uma nova vida. Falei, eu tomei a decisão que eu vou ficar os 9 meses aqui, porque eu quero sair daqui uma outra pessoa. Esse homem quase chorou. Falei, então, sabe aquelas palavras que o senhor me obrigou a falar aquele dia? Eu falei, não, eu não briguei nada. Ele falou, o senhor me obrigou. Acho que o senhor pensou que eu ia morrer aquele dia. O senhor falou, vou salvar esse homem, mesmo que ele não saiba. Não, o que tem? Está arrependido? Eu falei, não. Eu quero que o senhor repita agora para mim falar de novo, mas eu vou falar consciente do que eu quero falar. Porque eu li lá no livro de Romanos 10, 9, que se eu falar com a minha boca, né, que se sair do meu coração, eu serei salvo. Se eu aceitar Jesus, eu quero aceitar o Jesus da minha forma agora. Dessa que está aqui na Bíblia, não do jeito que o senhor falou. Falei, então tá. Ele repetiu, eu repeti com ele. Ali eu senti uma coisa muito grande saindo das minhas costas. Ali eu acho que foi o divisor de água da minha vida. Uma menina de 20 anos, 21 anos, que me esclareceu através de um versículo. Muito bem. E Deixa eu interromper, para deixar claro então, para quem está assistindo. O senhor tomou uma decisão. Tomei. Na hora que o senhor falou, Jesus, para mim não dá mais, entrego minha vida na sua mão. Mas depois Jesus falou, agora eu vou te mostrar como que eu faço. Pois é. Aí começou a transformação. Começou a transformação. Aquele indesejável já não existia mais. Aquele chato já não existia mais. Ele já começou a mudar. Aquele cara que já não tinha mais autoestima, que se achava já um caso perdido, que já tinha falado que ia morrer, já não existia mais. Bastou o senhor crer. Creio. E começar a pôr em prática, né? Quando chegou no dia 26 de junho, tudo isso eu tenho marcado, porque eu faço questão de não esquecer essas datas. Durante o período ali de oração, na parte da manhã, eu pedia a palavra. Eu nunca pedia. Eu falei, o obreiro chamava-se João Silva. Um mulatão, gente boa pra caramba, muito, ele tão abençoado. Ele falou, pois não, seu Carlos, ele me chama de seu Carlos. Eu falei, eu queria todos vocês aqui servissem de testemunha mesmo. O que é? Eu quero falar o que está aqui no Romanos 10, 9, para todos vocês saberem. Porque eu só falei para o pastor Damião, mas eu quero que todos vocês saibam que eu aceitei o Senhor Jesus como dono da minha vida agora. Entreguei minha vida a Ele. Aquilo também foi uma coisa que me sacudiu, sabe? Me fez muito bem para mim. E ali eu entendi que dentro desse propósito, não basta você aceitar Jesus, como eu disse, é o livre-arbítrio. Existe uma palavra muito forte, que se chama renúncia. E isso é que eu não conseguia administrar. Eu pensava comigo, como é que eu vou sair daqui falando que eu aceitei Jesus e vou chegar numa praia e não vou beber nada? Não chega lá todo mundo tomando cerveja geladinha, caipirinha, caipirosca, e eu vou ficar de quê? Vou fazer o quê na praia? Porque para mim não tinha sentido. Eu não desassociava uma coisa da outra. Como é que eu vou num samba, ou vou no estádio e não vou tomar uma cerveja? Não conseguia. Como é que eu vou mudar o meu linguajar? Como é que eu vou... Eu não entendia que isso não ia ser só eu que ia fazer, é o Espírito Santo que ia fazer comigo. Por isso a importância de congregar, de ouvir, quem sabe, um pouco mais que a gente da palavra, de entender um pouco da palavra. Porque uma moça de 20 anos me abriu o olho. Foi ela, praticamente, que deu um passo, me fez dar um passo muito grande rumo à salvação. Muito embora ali, todos ali tiveram a sua participação.
né? Mas ali eu entendi que eu tinha que renunciar. Se eu queria mudar de vida, eu tinha que renunciar. E eu, quando tomei essa decisão, eu comecei a prestar mais atenção na palavra, eu comecei a dar alguns pitacos ali no período de oração, até que um dia nós estávamos ali num 6 ou 7, esse obreiro João Silva falou: olha, Deus está falando com alguém aqui, agora. Eu estava ali há 2 meses, praticamente, 2 meses. Eu lá ia saber como é que Deus falava, como é que Deus se expressava. Aí, enquanto ele estava falando, veio uma coisa martelando na minha cabeça. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Eu nem sabia que existia esse livro de Deuteronômio. Para mim existia o Gênesis e o Apocalipse, e os Evangelhos, e o resto, mesmo assim eu não lia. Eu vi que tem, eu já vi que tem, mas o que será que é isso? E ele falando: não, Deus está falando com alguém. Acabou aquilo, tomamos café, eu fui para o dormitório, abri a Bíblia. Aí está escrito assim lá, ó. Eu vou ler alguns trechos aqui para os irmãos entenderem. Deuteronômio 8, a partir do 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob o juramento de vossos pais. Falei: bom, até aqui, se eu me converter, eu tenho que obedecer os mandamentos. Aí vem a bucha. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Eu falei: uai, será que ele leu a minha vida para escrever isso aqui? Como é que é? Porque foi isso aqui, ó, desde os 8, 9 até os 48, 40 anos aí que eu estou nessa caminhada, nessa peleja, sempre me desviando de igreja, sempre me desviando. Eu não tinha sido, não tinha tomado, não tinha feito primeira comunhão, não tinha feito nada, nem como católico. Eu falei: uai, será que ele falou, era ele lá mesmo falando que era para mim ler isso? Então eu vou ler mais um pouquinho. Vamos lá. 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. E não inchou mesmo. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Está entendendo? Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres. Está dando mais uma chance para mim. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Opa, peraí. Agora melhorou. Me faz entrar em terras de ribeiros de águas e mananciais profundos. 8. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terras cujas pedras são de ferro e de cujos montes, presta atenção, cavarás o cobre, comerás e te fartarás,
e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. O Senhor está falando para mim, eu entendi de imediato que ele estava falando para mim. Falou, olha, se você andar nos meus caminhos, esse que eu te propus, já que você me aceitou, se você renunciar àquele mundo que você gostava tanto, tão prazeroso, para andar dentro desse mundo que eu estou te propondo, esse mundo espiritual, essas promessas são para você. E eu tomei posse. Eu comecei a chorar, eu chorava que nem uma criança ali naquele dormitório. Falei, essa palavra é para mim. E tem mais. E continua. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de te multiplicares os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro não cheguei ainda, mas é promessa de Deus, na prata estou mais ou menos ali, e ser abundante tudo quanto tens, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, terra da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, outra vez, e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no seu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Amém? Então, quando eu li isso, eu li umas 3 ou 4 vezes. Eu saí dali, mas eu saí inchado de tanto chorar. Falei, Senhor, o Senhor é bom. O Senhor está me dando uma chance que eu jamais esperei. O Senhor sabe do meu pensamento, sabe o que eu falei na praia. Eu não ia chegar aos 49. Mas agora eu estou acreditando que o Senhor tem coisa muito melhor para mim nessa vida. Então, mais uma vez, eu entrego a minha vida na sua mão. Faça de mim o que bem desejares. Saí dali e fui falar com o obreiro. Falei, seu João. Aí comecei já a chamar de irmão, chamava de senhor. Falei, irmão João. Ali, quando o senhor falou aquilo lá, era para mim, né? Era para você mesmo. O Senhor estava tocando no meu coração, porque Ele estava te visitando. Falei, pois é, Ele já falou comigo. Falou o quê? Ele falou, ele só falou para mim ler Deuteronômio 8, porque a minha vida está ali, tudo que vai acontecer na minha vida. Ele falou, é mesmo? Então vamos ler. Aí ele pegou e sentou comigo, ele começou a chorar também. Que bênção, rapaz, que bênção. Agora ele falou, agora só depende de você. Depende de você. Faça a tua parte. Aí ele começou a falar outras passagens que eu nem lembro mais, que eu não conhecia, né? Creio que deve ter falado de Josué 1:9, mas eu não me lembro, porque eu era muito cru ainda na palavra. Mas ali eu tomei posse. Quando deu uns 4, 5, uns 6 meses já que eu estava ali, eu comecei a sair. Eles permitiam que a gente saísse com 5 meses. Aí eu vinha,
ela ia me visitar, às vezes falou, olha, quando você sair, já vou marcar um dentista. Lá no cartão cristão tem um dentista para ver. Já comecei a fazer o tratamento dos dentes. Eu vinha na sexta-feira e voltava no domingo para lá. Fiz o óculos, que eu pensei que eu enxergava bem, mas depois que eu pus o óculos, eu estava cego e não sabia, né? E teve uma outra passagem muito, muito importante que esse mesmo João Silva me proporcionou lá dentro, que foi uma outra virada também no meu processo de recuperação. Ele era o encarregado de ficar lá. Ele ficava lá, ele tomava conta de tudo. A casa não tinha chave, os portões não tinha tranca, não tinha nada. Ficava quem queria. Mas tinha uma certa disciplina. Tinha uma piscina, tinha campo, só que se chovia de 30 dias, 29 fazia frio e 1 chovia. Era muito alto o negócio lá. E ele se casou, nesse meio tempo ele se casou. E ele falava para mim, seu Carlos, nesse fim de semana eu vou ter que ficar em casa. E eu era mais velho, né? Ele falou, você vai tomar conta aqui. Eu falei, o senhor tá louco, ó. Só tem nóia aqui, só tem doido. Mas não era muita gente, o máximo era 10 pessoas, 8. Sempre vinha 2, saía 3, vinha 4. Não passava de 10 ou 12. Mas era muito problema, muito problema. Tinha cara que ia lá só para se esconder, para dar um tempo de alguma coisa e depois saía. E a gente não podia falar nada, né? Mas é assim mesmo, todo lugar é assim, nesses lugares. Aí um dia ele chegou numa sexta-feira, pegou a chave todas as chaves lá, entregou na minha mão, no meio do almoço, falou aqui, ó, seu Carlos vai ficar o responsável. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim para mim, eu confio no Senhor. O dia que ele falou aquilo para mim foi uma mudança, porque o indesejável, aquele que não valia mais nada, ouviu uma palavra, eu confio em você. Aquilo para mim foi muito importante, jamais eu vou esquecer, foi muito importante. Mas isso tudo em função do quê? Do comportamento que a gente está mudando também, a pessoa vai vendo, vai observando. Eu vi muita gente que infelizmente entrou lá de um jeito e saiu pior. Porque não foi lá para se divertir, não foi para fazer o propósito da recuperação. O propósito que Deus colocou no coração de quem dirigia a casa. Né? Que é através do amor de Cristo, fazer uma nova vida, trazer uma nova esperança. Muito bem. Eu entrei lá dia 22 de abril de 2004. Passou do horário, hein? Então vamos terminar. Dia 22 de janeiro de 2005, eu saí. Falei, eu não vou ficar nem um dia mais, nem um dia menos. Então, mas se quiser ir, já pode ir. Falei, não, eu vou sair quando der os 9 meses. Exatamente os 9 meses. Tô lá, já tinha até almoçado, tô deitadão lá, chega a minha ex-esposa, o pastor Sérgio, o ex-marido da pastora Sônia. Quem mais foi? O Douglas? Quem é Marcos Vinícius? O Douglas falou Marcos Vinícius. Não lembro. Bom, chegaram lá e eu falei, bom, nós vamos para onde? Porque minha mãe tinha uma aposentadoria dela e do meu pai que não chega, acho que 2 salários, não chegava a 2 salários. A nossa casa está à venda em Leme. Foi para Leme, eu não volto mais. Não vou mais voltar lá. Então, vamos para onde? Vamos morar onde? Aí eu vi que, não, vamos embora que está tudo certo já. Vamos aí. E antes de sairmos de lá, o Sérgio, o pastor Sérgio, fez uma oração, ele falou assim, Deus está mandando falar para você que tudo aquilo que foi tirado de você, ele vai dar em dobro. Glória a Deus.
Falei, glória a Deus, eu creio. Eu creio. Não foi muito, mas eu creio. Mas eu pensava que ele estava falando em termos de bens materiais. Sim. Bens materiais. Porque jamais eu ia pensar que o meu casamento ia voltar. Porque eu já tinha me enrolado com outras mulheres, ela já tinha tido um relacionamento. Uhum. Eu falei, não vai mais dar certo, né? Ela tem a vida dela, eu tenho a minha. Cada um vai cuidar do seu, né? Uhum. E eu lá dentro, eu só pedia uma coisa para Deus. Senhor, assim, quando eu sair daqui, eu quero só que o Senhor me proporcione uma maneira de eu ganhar algum dinheiro para poder dar um pouco mais de conforto para minha mãe e ajudar meu filho. Só quero isso, mais nada. Era o que eu colocava nas minhas orações. Vai vendo como é que o Senhor trabalha. Mas o desejo era a família de volta. Não, o pastor Damião uma vez perguntou isso para mim, o que você mais deseja na sua vida? Aí eu fui falando, né? Falei, desejo sair daqui, trabalhar, né? Arrumar meus dentes e tal. Não, o mais. Falei, não, é isso aí, não, o que você quer mais? O que você mais quer? O que eu mais quero é impossível, não tem mais jeito. É Mas o possível que é? que Deus trabalha. O que é? Eu queria ter minha família de volta. Meu Deus. Pois para Deus não tem impossível para Deus. Aleluia. Verdade. E ele orou. Mas eu, sinceramente, eu achava que não dava. Mesmo eu já conhecendo a palavra ali um pouco, né? Não, ela tem a vida dela já e eu já tive já dei minhas trombadas. Né? Ela já tem um filho o Igor, né? Se bem que mesmo lá em Leme, quando eu estava na minha doidice, eu falei para ela, vem para cá, traz o Igor, vem morar aqui comigo. Mas eu, que jeito? Porque uma coisa é certa, eu sempre fui apaixonado por essa negra, né? E isso eu nunca escondi de ninguém. Mas saímos de lá e eu vi que ele pegou um caminho, Dutra e tal, e pegou não, ele pegou a junta provisória. Eu falei, uai, isso não é o caminho de casa. Daqui a pouco estamos lá em São Bernardo, lá em Rua de Ramos. Aí chegamos lá, me deu uma chave, tá aqui, ó, a chave do seu apartamento é aqui. Falei, que meu apartamento? Eu pus a chave na mão dele. Que meu apartamento? Não, vocês vão morar aqui, nesse prédio aqui. Tá tudo certo, é só entrar e morar. Eu falei, mas o que é isso aí? A igreja Shalom, eles tinham um apartamento ali, que os pastores moravam, né? E estava vago o apartamento. E o Paulo do Cartão Cristão, esse cara, jamais nós vamos esquecer o que ele fez pela gente, jamais. Nós devemos muito a ele. O Paulo fez a cabeça lá do bispo Aguinaldo, e eles cobraram um valor simbólico de aluguel, sem calção, sem aval, sem nada. Nem contrato acho que tinha. Não, vai morando aí. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus preparou. Bom, atrás de onde eu morava, tinha um colégio. E eu precisava fazer 1 ano para terminar o meu... Eu tinha feito o técnico de contabilidade, fiz o primeiro, fiz o segundo, passei para o terceiro, mas não concluí. Então eu precisava fazer 1 ano. E ali tinha aquela escola EJA, Escola de Jovens e Adultos. Fui lá me informar, falei, não, você vem aqui, você faz 6 meses, liquida esse período. Tá bom. Comecei a passar currículo, fiz um currículo, tirei mais de 100 cópias de currículo. Tinha dia que eu não tinha dinheiro para condução. Eu ia a pé até o centro de São Bernardo, distribuir currículo. Andava aquilo para tudo quanto é lado, ia nas agências, ia onde dava. E voltava a pé. Fui para Diadema, fui para São Caetano, fui para Mauá, fui para Santo André. Um belo dia, minha mãe, já tínhamos vendido a casa lá de Leme, vamos procurar um lugar, né? Minha mãe falou, dá um pulo aqui em cima,
pracinha aí de Rio de Ramos, pega um jornal, segunda mão, para a gente procurar um imóvel. Chegamos lá, fui procurar o imóvel, cadê? Levei para casa, eu peguei o jornal errado, é do ABC. Falei, não, vamos pegar o de lá, que tem da Zona Leste, ali nós sempre moramos. Voltei lá e tinha um jornalzinho assim, amarelinho, chama Jornal dos Empregos, amarelinho. É o mais barato que tem. Falei, vou levar esse também. Levei lá, tinha um recorte, recuperador de crédito. Na Rua Marconi. Falei, ali só tem essas empresas, né? Eu falei, eu vou mandar, pedindo para mandar pelo correio, falei, eu vou mandar. Se eles lerem, eles vão me chamar. Falei para minha mãe. Passou 3 dias, estava visitando meu irmão em Diadema, minha mãe ligou, falou, olha, chegou um telegrama. Falei, abre. Era a empresa me chamando para entrevista. Na casa do meu irmão, já liguei, marquei, no outro dia já fui lá. Comecei a trabalhar. Porque eu tinha falado para minha mãe, não esquenta a cabeça, Deus prometeu, Ele vai arrumar. Qualquer coisa, eu vou no Mercadão, compro um saco de limão, vou vender limão de porta em porta, nas esquinas, pelo menos algum dinheiro, aí vamos levantar. Mas Deus não quis dessa forma. E tinha que ser no lugar que eu sabia fazer, que era cobrança. E eu não conhecia nada de computador, eu não sabia ligar um computador, eu não sabia mexer num celular. Isso em 2005. Fui lá na entrevista, a empresa não mexia com o computador, era só no telefone e na escrita mesmo. Fui contratado. Fiquei ali exatamente 1 ano, numa empresa chamada Chaves e Macedo. O nome dela, a fantasia, era muito sugestivo, Fênix. Para mim, né, aquele que renasceu das cinzas é comigo mesmo. Fiquei 1 ano ali, mas eu fui humilhado de uma maneira que você não imagina. Nos 2 primeiros meses até que não. Eu falei assim, Senhor, mas ainda está testando? Mas eu continuei. Às vezes eu chegava na igreja, saía desse emprego, às vezes eu ia lá para o aeroporto, eu não sei onde, chegava na igreja, era de receber a bênção apostólica, mas passava na igreja. E aí você imagina, minha mãe saiu do apartamento lá no Jardim Colorado. Eu estudando lá em Rio de Ramos, trabalhando no centro e morando aqui no Jardim Colorado, na Baixada da Barreira Grande ali. Tinha dia que eu chegava, passava direto, dormia e ia acordar lá, não sei aonde lá, mas falei, não posso parar de estudar, porque nem esse segundo grau eu não vou fazer. Mas consegui. Deus foi dando força, conseguimos. Começamos a conversar no dia 9 de março de 2005, aniversário da abençoada. Nós fomos jantar, dei uma Bíblia de presente para ela. Aí começamos a conversar de novo. Reatar. Né? Namorar. E o Senhor começou a mexer. Ela ficou meio assim, mas falei, bom, o Senhor é que sabe. Esse 1 ano que eu passei nesse lugar, eu aprendi muita coisa, não vou dizer que não. Foi a minha reinserção no mercado de trabalho, mas eu fui muito humilhado. Mas o Senhor precisava fazer isso, porque Ele tirou uma pessoa lá do Rio de Janeiro, um advogado chamado Iório, André Luiz Iório. Esse rapaz veio do Rio para estruturar essa empresa. Pode continuar. Conseguiu reestruturar em parte a empresa. E ele foi com a minha cara, porque não é que ele foi, o Senhor que mandou ele vir, e ele não sabia disso, mas eu já sabia. Cara super católico, mas cheio de problemas também, gostava de um álcool, e eu sempre falando de Deus para ele ouvindo aquelas coisas ali, falando, como é que você aguenta ele falando de Deus ainda? No tempo certo Deus vai agir, olha. Ele veio depois que eu estava lá, e ele saiu antes de eu sair. E ele saiu e foi para essa empresa onde eu estou até hoje, na ABE. Essa bênção que o Senhor preparou para mim. Quando deu 1 ano, exatamente 1 ano, eu não aguentava mais.
E ele me chamou, ele falou, Zé, estou precisando de você aqui. Eu falei, mas aí na BE, cara, eu não sei mexer em computador, não sei nada. Ele falou, eu já falei com o chefe aqui, doutor Américo, ele pediu para você vir aqui. Dá para você vir? É agora. Fui uma quinta-feira. Cheguei lá, não levei currículo, não preenchi uma ficha, não fiz nada. Cheguei lá, fizemos uma reunião, conversamos muito lá com o chefe, e ele me mostrou como era e tal. Eu falei, não dá para fazer. Eu vou pensar. Eu cheguei na firma, isso foi de tarde, eu cheguei ainda umas 4h30, 5 horas onde eu trabalhava, e já vieram me xingar de novo, falar um monte de coisa. Eu falei, quer saber, me manda embora, não quero mais trabalhar aqui, mesmo que eu ficar sem emprego, não quero mais. Não, mas por que o senhor está tomando isso? Eu falei, porque eu não quero mais, não é mais para isso aí. Não quiseram me mandar embora, eu pedi a conta. Eu falei, pode preparar minha conta. Isso foi na sexta. No sábado de manhã, esse rapaz me liga, falou, ó, me pediu para você vir segunda, dá para começar? Deus é grande, Deus é demais, né? Vê como é a combinação das coisas. E esse cidadão, que tinha um monte de problemas, eu falando de Deus para ele, nós fomos fazer a mudança dele aqui na Vila Ema, ele mudou para Diadema também. Que tinha de imagem, de quadro de santo, de terço, de não sei o que na casa dele, alguns nós quebramos de propósito no dia da mudança. O resto, depois ele jogou tudo fora. Hoje está se preparando para ser pastor. Hoje ele largou tudo os problemas dele, está se preparando para ser pastor, é uma benção. E nessa empresa onde o Senhor preparou para mim, me colocou lá, sem saber ligar um computador, agora no mês de maio vão completar 16 anos que eu estou lá, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. É um lugar onde eu sou respeitado, respeito todos, e eu sei que não é pelos meus próprios méritos, mas é um plano arquitetado por Deus para que tudo dê certo da maneira que Ele quer. Como eu falo, nós temos que fazer a nossa parte. Se eu renunciei, como dizem, renúncia, para mim antes era uma palavra muito pesada, mas depois eu passei a entender que a renúncia é uma troca. É uma troca, no meu caso, de uma vida ruim, de uma vida perniciosa, de uma vida que ia me levar à morte prematura, né? Por uma vida melhor, onde o Senhor me deu de volta a minha autoestima, a minha saúde, me deixou cumprir até agora aquilo que eu conversava com ele lá, que era dar um pouco de conforto para minha mãe e para o meu filho, me trouxe de volta a minha esposa e me deu ainda um filho como bônus, que é o Igor, por qual eu tenho muito respeito e que também me respeita. Então, que esse testemunho, meus irmãos, sirva para aqueles que têm algum tipo de problema como eu, porque eu ainda tenho esse problema. Não pensem vocês que eu não tenho vontade de ainda tomar uma cerveja, tomar alguma coisa assim, mas eu não posso. Primeiro, porque eu sei que eu não vou me contentar com isso. Segundo, porque a palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E se eu fizer isso, eu estarei traindo tudo aquilo que Jesus fez por mim, né? Não teria valido a pena a morte dele lá na cruz por mim, para me dar essa nova chance de vida, né? Para me deixar, me trazer de volta a alegria de viver, a saúde, a família, o meu apartamento que, graças a essa empresa onde ele me colocou, está quitado. O fato de eu conseguir comprar carro do ano que eu nunca consegui na minha vida, quem é que ia falar que isso ia acontecer comigo? Aos olhos humanos, é impossível. Mas para aquele que está lá em cima e que nos guia, nada é impossível. Amém? Eu agradeço a todos que dispensaram seu tempo
E que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Glória a Deus. Pastor encerra. O testemunho do pastor, se você resumir a história dele, você vai entender que quando você entrega a sua vida para Jesus, o nome do seu destino é sucesso, né? Com certeza. Tem uma historinha que a gente ouve. Eu vou te contar uma coisa e eu quero que você entenda e medite nisso, porque a palavra de Deus fala, os sinais seguirão os que creem. Só que os sinais, eles seguem os que creem em Deus, mas também eles seguem quem serve ao demônio, tá? A história é mais ou menos assim, na verdade é um fato. Se você quiser matar um sapo cozido, se você jogar ele na água quente, ele vai pular, ele não vai morrer. Agora, se você colocar ele numa panela com água fria, colocar no fogo e deixar esquentar gradualmente, quando ele perceber que ele vai morrer, ele já não tem mais força para sair. Ele já morreu. A palavra de Deus fala que um abismo, ele chama outro abismo. Isso é uma simples fofoca, uma simples mentira. O Ed está aí. O Elias, né? Sargento Elias. Beijo no coração, meu irmão. Isso, uma simples fofoca, uma simples mentira, não importa. Você vai perceber que Satanás ele trabalha assim na vida do cidadão. Ele induz a pessoa a entrar num caminho que não tem volta, porque sem Deus você continua cego, não adianta. Ele vai te fazer entrar num caminho que não tem volta. Em um determinado momento da sua vida, pela misericórdia de Deus, pode ser que você encontre uma ex-esposa, um filho para chorar, você pode encontrar um amigo, uma pessoa usada por Deus, para ser uma ponte, para fazer você passar para o outro lado. Só que mesmo passando para o outro lado, depende da gente, né, pastor? Sempre. Porque Deus vai abrir seu olho e vai falar, é aqui, você quer ir ou não? É o arbítrio. É o arbítrio. E aí vai caber a você renunciar. É o seu esforço. E tem que se esforçar muito. A palavra de Deus fala assim, fugir da aparência do mal. O que é a aparência do mal? O pastor acabou de falar. Ele sabe que ele não pode beber nem no Réveillon um golinho de champanhe. Eu costumo falar que se você me deixar do lado numa destilaria, você vai chegar lá, vai estar tudo intacto. Exatamente. Só que eu e Deus sabemos qual é o meu pecado. O pastor sabe qual é a minha árvore proibida. O pastor sabe qual é a dele, a pastora, a minha esposa. E o que... o Marcos Vinícius está aí, que o Douglas comentou. Glória a Deus. E Deus sabe onde você não pode colocar a mão. Marquinho. O que eu tenho para dizer para você? Com esse testemunho que o pastor falou, você tem que se colocar conforme a sua necessidade. Deus tirou ele do vício do álcool, Deus te tira do vício da droga. Deus restaurou a família dele, Deus restaura a sua família. Certeza. Deus colocou ele na prostituição. Deus pode tirar você da prostituição. O que você tem que entender é que você tem que olhar para Deus. O fato de Jesus ter morrido crucificado, com os braços abertos, não é só um acaso, é simbólico. Jesus está com o braço aberto esperando você se entregar para Ele. E você pode ter certeza absoluta, não há impossível para Deus. E quando você tomar essa decisão, Deus vai entrar na sua vida e vai mudar a tua história, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. O pastor vai encerrar com a oração, com a bênção. Eu vou te contar um segredo. A sua fé vai agir agora. Como o senhor precisou tomar uma decisão, a sua fé vai agir. O que acontece no mundo espiritual? Quando Deus derrama uma unção sobre a sua vida, isso que aconteceu na vida dele foi uma unção que Deus derramou sobre a vida dele. Por minha força eu não consigo, pela força dele eu não conseguiria. Se Deus não derrama sobre a vida dele, ele não tinha conseguido. E essa unção, ele vai fazer a imposição de mão agora, e ele vai transferir a unção para a tua vida. Se você quer libertar do vício, quer libertar daquilo que você sabe que te atrapalha na vida, se a sua família está por um fio, Ele vai derramar a bênção sobre a tua vida. Amém. E o nosso Deus, o Senhor Jesus, está entrando no teu lar com providência. O Senhor Jesus está entrando no teu lar com mudança, com transformação. Amém. E você vai saber que há um Deus vivo.
Assim como Deus falou com ele naquele culto, Deuteronômio 8:4, Deus vai falar no teu coração aquilo que você precisa ouvir. Amém? Amém. O senhor pode orar, pastor, para encerrar? Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade, meu Deus, de estarmos falando, Senhor, das maravilhas, Senhor, que o Senhor fez em nossa vida. Senhor, da mesma maneira com que o Senhor agiu comigo, Senhor. Eu peço agora que esteja, Pai, derramando, Senhor, essas bênçãos, essa unção, Pai, que agora nós projetamos, Deus, na vida de cada um, Senhor, que está nos ouvindo e nos vendo, meu Deus. Toca agora em cada lar, meu Deus, toca agora em cada família, Senhor. Toca agora, Senhor, em cada um que precisa de uma libertação, meu Deus, de uma transformação de vida, Senhor, da maneira que Tu bem quer. Alcança, Senhor, a nossa pastora Sônia, onde ela estiver. Alcança, Pai, a cada um dos membros de nossa igreja, comunidade apostólica, restauração e vida. Que nós possamos levar, Pai, adiante a bandeira do Evangelho, Senhor, sem medo, Senhor, sem represália, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que o inimigo da nossa alma já está derrotado. Fortalece, Senhor, a cada um, Pai. Pai, fazendo crescer no coração de cada um, Pai, a vontade de Te servir, Senhor, da maneira que o Senhor achar necessário, meu Deus, e não a maneira que nós queremos, Pai. E nos garanta, Senhor, mais uma noite, Pai, de vitória, Pai, uma noite de sono justo, Senhor. E que amanhã, Senhor, seja feita a Tua vontade e o Teu querer em nossa vida, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ô, glória! Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por todos que participaram. Semana que vem estaremos aqui com a nossa live. A pastora Sônia. Bênção apostólica. A bênção apostólica, é. Já. A pastora Sônia já está se preparando aí para contar o testemunho dela. Também é um testemunho tremendo. Esse testemunho é para edificar a fé, né, pastor? Sempre. Eu sei que com esse testemunho do pastor aí, famílias vão ser restauradas. Amém? Do pastor Evaldo. Glória a Deus, em nome de Jesus. Não é. Vamos fazer a bênção apostólica em nome de Jesus? Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam e sejam sobre a vida de cada um de nós, cada um que crê diz. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos. Amém. Até terça-feira. Quinta-feira, culto às 20 horas e domingo às 19 horas. Isto. Presencial. Amém? Amém. Glória a Deus.